Acordamos hoje 4h30 da manhã para sair, mas tem que te mostrar isso aqui. Não é todo dia que você acorda num quarto de hotel com a vista do Monte Ararat. Tá começando a raiar o dia aqui. E a gente tem que voar porque a gente vai ver o nascer do sol no Ararat. Bem, são 5 horas da manhã, eu estou pertinho do Monte Ararat, o sol vai nascer logo aqui atrás. E uma coisa muito importante quando você está pesquisando aspectos sobre a Bíblia, que você precisa trazer uma consciência daquilo que é verdadeiro. É importante que você consiga embasar através de aspectos de arqueologia. E a arqueologia bíblica, particularmente, é uma paixão na minha vida, que nasceu pelo menos há uns 20 anos atrás. Eu estou agora num local muito especial, que nós temos essas pedras aqui, com esses estranhos buracos. O famoso arqueólogo Ron White, ele fez um magnífico trabalho de identificação. Essas são pedras de ancoragem, que segundo os estudiosos, Noé possivelmente tenha utilizado esse tipo de pedra para dar estabilidade na arca quando ela estivesse flutuando. Existe um documentário, inclusive, eu vou mostrar aqui nesse vídeo, parte de um documentário onde cientistas comprovaram que a utilização desse mecanismo de engenharia tão antigo foi o que possibilitou a arca a não virar durante o dilúvio. Em Gênesis 7:17, lemos que esse enorme barco foi levantado pela força das águas do dilúvio. Então, recentemente, alguns cientistas se basearam em uma pintura do século XIX e, usando as dimensões descritas na Bíblia, construíram uma maquete da Arca de Noé. Eles adicionaram dentro da maquete alguns blocos de concreto e metal para simular aproximadamente o peso dos animais dentro da arca. Então, colocaram essa maquete dentro de um tanque de água sem as pedras de ancoragem. Eles simularam o movimento das águas do dilúvio, criando assim um comportamento bastante provável da embarcação na tempestade. Rapidamente, eles concluíram que a maquete naufragaria nas águas do dilúvio sem as pedras de ancoragem, por causa da falta de estabilidade. Então, eles repetiram o processo e dessa vez adicionaram diversos pesos fora do casco da arca, simulando dessa forma as pedras de ancoragem. Assombrosamente, testificaram que a arca suportaria o rigor do comportamento das águas do dilúvio. Eles provaram assim que as pedras de ancoragem encontradas por Ron White muito certamente foram utilizadas por Noé para prover a estabilidade da arca. Um outro aspecto interessante que essas pedras, e tem várias aqui, tá? Tem várias, é como se a arca passou por aqui, conforme as águas iam baixando, Noé cortou essas pedras e essas pedras foram ficando pelo caminho e a arca repousou mais lá para frente. Então isso aqui é uma evidência interessantíssima. Agora, outro aspecto é que ao longo dos séculos esse local ele é marcado pela visitação de peregrinos cristãos. Por exemplo, nós vemos nessa pedra marcas de cruzes da época das cruzadas. Por quê? Porque as pessoas vinham aqui adorar o Senhor e identificavam esse local como sendo um local ligado às Escrituras Sagradas. E por isso eles colocavam essas marcas que são essas cruzes. E é simplesmente extraordinário você ver o trabalhar do Senhor ao longo das eras, ao longo da história da humanidade, que faz questão de deixar a evidência da presença de elementos arqueológicos para ajudar na compreensão das Escrituras. E essas pedras, inequivocamente, é um deles. Eu vou te mostrar, tem outras pedras aqui, eu vou te mostrar aqui. Eu estou agora dentro de um curral e logo ali atrás nós vamos ver o nascer do sol no Ararat.
logo aqui na minha frente existe o local onde supostamente a família de Noé viveu depois que eles saíram da arca. E arqueologicamente existem evidências que comprovam que possivelmente ali foi o local onde nós lemos que na Bíblia Noé ergueu um altar ao Senhor depois que ele saiu da arca. Logo aqui na frente também tem uma ruína de uma casa antiga que os locais chamam de a casa de Noé. E esse local aqui é conhecido pelo nome de a Vila dos Oito, em homenagem aos 8 que saíram da arca. Todos esses elementos arqueológicos, culturais e evidências nos levam a ter uma grande possibilidade de que, de fato, esse local está intimamente ligado com a história de Noé. A questão é, eu não precisaria vir aqui para provar o meu ponto. Eu não precisaria estar aqui mostrando, tentando explicar, porque eu não quero convencer você de nada. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu não faço nada. Eu comunico a você e dou uma oportunidade para você ponderar. Só pondera, porque nós estamos distantes dos oceanos. Eu vou te mostrar aqui no Google Earth. Olha a distância que nós estamos dos oceanos. Quem é que traria a pedra desse tamanho naquela época? Sério, para quê? Olha a altitude em que nós estamos. Para quê e por que pedras ligadas à engenharia naval, vamos assim dizer, das épocas remotas? Estou falando de 5.000 anos atrás. Então, não tem como a gente simplesmente achar que isso é uma coincidência. Não tem a gente achar que é uma pedra com um buraco, mas tem 30, tem um monte aqui. E eu vou te mostrar uma em especial, onde alguém veio e desenhou o que foi identificado como sendo a Torre de Babel. Bom, e aí você deve estar se perguntando, pô, mas o que tem a ver Babel com a Arca de Noé? Cara, não tem nada a ver. Cara, tem sim. Deixa eu te mostrar uma coisa, mas eu tenho que ir até a sala ali para mostrar uma coisa para você. Num timeline gigantesco da Bíblia que eu tenho aqui, que você vai entender o que eu quero dizer. Olha só, aqui está um timeline da história da humanidade. Adão e Eva começam aqui e vai embora, tá vendo lá? Então a gente chega nesse ponto onde está a Arca de Noé, tá vendo? A Arca de Noé aqui, e aqui onde está a Torre de Babel. Então é absolutamente factível que Noé viu, Noé sabia dos fatos que aconteceram na Torre de Babel. E por que eu te falo isso? Olha aqui está a vida de Noé, tá vendo aqui, ó? Ó, tá aqui que acontece o dilúvio, Noé não morre. Olha a linha da vida de Noé aqui, ó. Noé morre aqui. Agora, nós sabemos que a transferência de conhecimento era oral naquela época. Olha quantas pessoas, a partir de Noé, olha aqui, os 3 filhos dele, Cão, Sem e Jafé, certo? Toda essa geração, olha só, participaram da Torre de Babel, tá vendo aqui, ó? Então, as pessoas que estiveram na Torre de Babel conheciam a história de Noé, não só conheciam a sua história, como conheciam, como muito provavelmente as pessoas que estiveram na Torre de Babel naquela época, que não era muito longe, conheceram Noé pessoalmente, porque a idade dele concedeu a Noé a possibilidade dele estar vivendo na época da Torre de Babel, que são os fatos que nós lemos na Bíblia no capítulo 11 do livro de Gênesis. Então, olha que interessante, Noé, ele foi contemporâneo, inclusive, desse camarada chamado Tera. Quem era Tera? Era o pai de Abraão. Quando Abraão nasceu, foi exatamente quando Noé morreu. Tá vendo essa linha aqui? Esse término aqui, quando Noé morre. Então, Abraão com certeza conhecia sobre a história de Noé por causa de seu pai, Tera, que foi contemporâneo de Noé. Por isso
é absolutamente factível que pessoas que conheciam a história de Noé e o dilúvio visitavam a área onde eu estou apresentando as pedras. Por isso essa inscrição nessa pedra é absolutamente coerente com a história da humanidade. Sabe por quê? Nós não estamos tão distantes assim de onde seria a Torre de Babel. De forma alguma. E lembra, quando eles saíram da arca, aquelas 8 pessoas, e eles moravam nessa região, falavam a mesma língua, mas migraram e começaram a se espalhar pela terra. Assim diz a palavra. E no capítulo 11 de Gênesis, a Bíblia é específica em dizer que a terra falava uma língua só. E por que falava uma língua só? Porque saíram da arca 8 pessoas que falavam uma língua só. Você já conseguiu inventar uma língua? É mais ou menos assim. Imagina você sair da arca, você e sua família. Imagina se só fossem vocês naquela época. E aí, de repente, vocês começam a crescer, aquela família começa a crescer, mas a língua é a mesma. E eles se espalham na terra. E aí, eles se unem na Torre de Babel, onde Deus fala, o povo fala uma língua só. Foi Deus falando aquela palavra, não é o Márcio, não foi Moisés sequer, obviamente Moisés escreveu, mas Deus relata que eles falavam uma só língua. Essas pedras também têm, de uma certa forma, uma ligação com pessoas que vieram daquela época, associadas à história de Noé. Isso para mim é fascinante. Bom, o sol vem raiando, logo aqui, ó. O Monte Ararat, cadê? O Monte Ararat tá ali, ó. Esse aqui grandão aqui. O sol tá nascendo. E aqui, na minha frente, eu vejo uma série de pedras de ancoragem que foi utilizada por Noé para dar estabilidade na arca. E eu vou filmar uma delas que é muito tocante. O detalhe da arqueologia. E nota que todas elas possuem cruzes. Vocês conseguem ver? Tá vendo aqui, ó? Todas elas têm esse desenho. De alguma forma, eu quero mostrar para você. Porque esse local, ele é reconhecidamente um local associado com a história de Noé. Óbvio que algumas delas estão quebradas, né? Que as pessoas levam souvenir. Aqui embaixo tem alguns cascalhos. Mas tem uma quantidade enorme de pedras aqui. O que certamente corrobora com aquilo que o Ron White falou. A arca veio dessa região e foi para aquela região onde ela estacionou. A Bíblia diz que foram as montanhas de Ararat e não o Ararat. Lá em cima está o Ararat. A arca não pousaria lá de jeito nenhum, porque não só ali é cheio de neve, como os animais morreriam e não haveria sobrevivência suficiente para a família de Noé. E olha só, eu vou te apontar para um local, aquele morro ali, ó, tem uma espécie de um anfiteatro natural, tá vendo ali? No meio, onde está meu dedo agora, é onde existe um altar, que é uma formação rochosa que foi montada por alguém como se fosse um altar. Ali existem as ruínas da casa de Noé. Inclusive, foi encontrado ali um túmulo de uma pessoa super antiga que é associada com a esposa de Noé, que teria morrido aqui. Mas eu quero mostrar uma pedra em específico, que tem um detalhe que é muito tocante. E olha, todas essas pedras caídas, olha aqui, ó. Essa aqui, ó, grande. E aqui tem uma inscrição super antiga. Olha que legal. Tá vendo aqui em cima? Óbvio que eu não tenho a compreensão técnica para ler isso. Mas claramente a gente vê desenhos de cruzes medievais que remontam a um passado conectado às pessoas virem aqui cultuar ao Senhor e deixar sua marca da cruz de Cristo nesse local. É muito especial isso aqui. Pedi para o Adim, meu amigo aqui, ele vai mostrar um negócio muito interessante nessa pedra. Go ahead, Adim. Onde você vai ver claramente a formação. Ó. Tá vendo aqui? A torre, como eu te falei, essa aqui foi identificada como a Torre de Babel. Deixa eu tirar essa água daqui.
Tá vendo? Impresso numa pedra que também tem as cruzes. Percebe? Isso em si é uma evidência de centenas de anos diferentes, de diferentes pessoas vindo a esse local cultuar ao Senhor e reverenciar esse local como local santo, porque aqui repousa a Arca de Noé. Isso é muito fascinante. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, tenha abençoado a sua vida. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha para que você também seja um instrumento junto comigo de espalhar a mensagem da palavra de Deus mundo afora. Deus te abençoe e no próximo vídeo eu vou falar sobre a Casa de Noé e as evidências arqueológicas. É muito legal. Fica ligado nessa série porque eu sei que vai abençoar a sua vida.